Olá, e estamos aqui de volta a mais um audiobook. Neste aqui, eu não vou ficar tão presa a conteúdos maçantes. Nós vamos já direto na prática. Eu vou contar para vocês as técnicas que realmente funcionam e que eu saí de um marco de R$2.000 para um marco de R$10.000. Então, o que eu vou explicar inicialmente é como você sustenta a nova etapa da sua vida, para você conseguir manter a coerência, a congruência no novo eu que você se formou no meio dessa jornada. Então existe um momento na sua jornada em que você já entendeu tudo. Você já sabe que pensamento cria realidade, você já sabe que emoção sustenta a frequência e já sabe também que repetir padrões te mantém no mesmo lugar. Mas mesmo assim você ainda oscila. Então hoje eu não vou te explicar mais, eu vou te mostrar como fazer. Até aqui você trabalhou consciência, percepção e reprogramação. Agora você entra em outro nível, treinamento de estado. Porque o novo eu, ele não nasce de um insight, ele não é uma IA. Ele nasce na prática. Você não vira outra pessoa pensando diferente. Você vira outra pessoa praticando ser essa pessoa que você deseja. Eu não estou dizendo para você se mudar quem você é, mas mudar como você se sente. Porque é aí que você vai conquistar o algo tão desejado que você almeja. Todas as técnicas que eu vou te mostrar hoje aqui, são 3, funcionam por um motivo, é a repetição emocional e o foco direcionado. Não importa o nome da técnica, o que importa é ativar o estado e sustentar esse estado e repetir até ele virar automático. A visualização com a emoção é a primeira técnica que eu vou passar para vocês. Essa técnica, ela foi concebida pelo Dr. Joe Dispenza. Para quem não conhece, Joe Dispenza é o mestre da visualização holográfica. Então, o que é a visualização holográfica? É uma das técnicas mais poderosas que temos, que é a visualização com a emoção. Mas a maioria faz errado. Eles só imaginam, e é um erro muito comum. Imaginar não te leva a colapsar a função de onda. Ela não visualiza sentimento, você só vê no seu mental. É algo distante. Pode acontecer e pode, muitas vezes, na maioria, não acontece. A forma correta é você visualiza e sente como se já estivesse acontecendo, como se já fosse real. Eu vou só esboçar como você pode aplicar essa técnica no seu dia a dia. Você senta ou deita, fecha os seus olhos e cria a cena que você deseja, o seu novo eu. Qual o eu de você, como ele está vivendo? Você precisa ver em detalhes e principalmente sentir no corpo. O que eu faço para sentir no meu corpo geralmente é imaginar que eu estou bebendo água, por exemplo, no meu novo eu, nessa imagem, que é um sentido, é ativar os sentidos. Se você quiser trazer um cheiro, um cheiro da mata, dependendo do que você estiver visualizando, se você quiser trazer a temperatura do ambiente, como está frio, está calor, às vezes pode ser uma viagem, mas principalmente você precisa sentir, trazer isso para a sua realidade. O ponto-chave, o cérebro, ele não sabe diferenciar o real do intensamente imaginado. Então, quanto mais intenção, quanto mais intensidade você colocar nessa imaginação, nesse sentir, nesse sentimento dentro da imagem, mais você traz a realidade para o tempo presente. A segunda técnica é uma técnica de Napoleão Hill. Uma das técnicas de Napoleão Hill é uma autossugestão consciente. Isso não é repetir frase vazia, é repetir com intenção e emoção. Vocês podem ver que todas as técnicas têm emoção. A aplicação da técnica baseia-se em escolher uma frase clara, como por exemplo, eu sustento minha confiança com naturalidade. Teve uma época que eu passei uns bocados, eu não sentia tanta confiança em falar, em gesticular, em fazer live, em explicar e ensinar.
E isso completamente me atrasou. Então eu comecei a fazer essa frase: eu sustento a minha confiança com naturalidade. Então, e tem que falar várias vezes ao dia. Coloque a mão no coração, fale em voz alta ou mentalmente, mas com presença, com a energia do que aquilo representa para você. O segredo é repetição diária, diversas vezes por dia, mais a emoção do que aquilo significa para você. A base que Napoleon Hill mostrou é que a mente aceita como verdade aquilo que é repetido com emoção. E a terceira técnica é a trança de Tufte. A trança de Tufte é o transurfing, é a ancoragem corporal. A gente vai fazer uma visualização. Existem 2 pontos que depois eu vou falar, esboçar essas técnicas para vocês, uma a uma, em outro vídeo, e eu vou mostrar exatamente qual é o ponto que se deve imaginar essa trança. É realmente uma trança, mas não é uma trança física, é uma trança energética, que ela sai aqui do osso occipital, aqui no final do crânio, atrás, um pouco para cima da nuca. Ela inicia aí e ela vai descendo, ela faz uma prospecção para frente, uma protuberância, né? Ela se posiciona para frente, né? Atrás, quer dizer, mas ela se posiciona adiante, como se estivesse saindo do seu crânio, aquela energia, e ela faz como se fosse um rabo de trança mesmo, e ela faz a ondulação final ali próximo às omoplatas, que é para cima do meio das costas, entre os 2 ossos que temos, que parecem 2 asas de borboletas ali. Então ali é onde ela vai se materializar. Então a gente começa a prestar atenção, fecha os olhos. Toda a técnica de visualização, a gente precisa fechar os olhos ou sentir algo. Então a gente começa mentalizando aquele lugar, pensando naquela localização. Se você quiser dar toquinhos para você sintetizar o toque, claro que depois você para de tocar essa região e aí você deixa a sua mente te levar. Fica prestando atenção naquele local. E você às vezes começa a sentir até um formigamento. Eu sinto às vezes um formigamento ou uma pressãozinha naquele lugar. E eu imagino realmente a protuberância de uma trança energética, de uma trança de luz dourada, meia avermelhada, dourada, uma luz bem irradiante, e ela vai descendo e ela se projeta para trás das minhas omoplatas, né? Na direção das omoplatas, e é ali o momento que a gente deve visualizar o que você deseja, né? O que você deseja, o estado ou o material. Precisa haver uma congruência em tudo isso. Então, para isso funcionar, primeiramente a gente entra nesse estado, a gente imagina ali, e antes da gente visualizar o que desejamos na trança, a gente projeta na sua mente uma tela mental, né, como se fosse uma tela de cinema, e você vai declarar em voz alta ou mentalmente: eu me vejo e vejo a realidade. 3 vezes. Eu me vejo e vejo a realidade. Eu me vejo e vejo a realidade. Essa frase já faz você visualizar, trazer para aquela tela mental o que você deseja. E assim você já ativa esse estado. Essa técnica é bem rápida, eu faço em menos de 5 minutos. Na verdade, eu fico mais em estado de transe ali, de preparação, do que mesmo na visualização. A visualização, ela precisa ter no mínimo 10 segundos. Então, se vier outros pensamentos, agradeça e volte para a trança, volte para a sua tela mental, tá? Então, o que todas elas têm em comum? Percebe um padrão? Todas fazem a mesma coisa, ativam o estado, elas sustentam e repetem. Então, a técnica, ela não transforma por si só. A repetição da técnica que transforma. Por quê? Porque você escolhe estar e visualizar aquele estado por mais vezes ao dia. E você tira aquela sensação de mau êxito, de
um estado baixa frequência, que você uma ansiedade, um fracasso, pobreza, miséria, a falta, né, que muitos hoje passam. Então, esses protocolos simples, vocês podem aplicar, por exemplo, 3 vezes ao dia. É muito simples. Agora, o tempo não precisa ser horas, vocês precisam pelo menos de uma constância. Então, um alerta aqui, se você fizer isso uma vez, nada vai mudar. Se você fizer isso alguns dias, você sente diferença ao seu redor. Coisas que vão se desligar de você, que é realmente para desligar. E se você fizer até virar um padrão, você muda de identidade. Você se transforma realmente naquilo que você precisa. A gente nunca vai ser milionário se não formos milionário de dentro, se não entendermos o que é a prosperidade dentro de nós. Se olharmos ao redor e imaginarmos um ponto off de tudo que temos, existem pessoas piores, e aí a gente traz um momento de gratidão para a nossa vida. Você não muda quando entende, você muda quando repete até se tornar automático. Então, hoje eu te mostrei o mapa, mas nos próximos conteúdos eu vou aprofundar cada uma dessas técnicas com vocês, passo a passo. Aplicação real, na prática, guiada, sendo feita por mim mesmo. Pela primeira vez, eu vou gravar para vocês, ou até mesmo fazer ao vivo, para vocês saberem me conhecerem melhor. Então, eu já peço aqui que vocês dêem um like nesse vídeo. Se tiver a opção de hypem também o vídeo, porque isso ajuda o conteúdo ser entregue para pessoas que realmente buscam por esse conteúdo, tá? Então, é dessa forma que a plataforma do YouTube trabalha, e a gente só quer levar informação para as pessoas que estão presas num loop que não tem fim, de escassez, falta, miséria, desamor, ingratidão, enfim. Agora você tem 2 escolhas: continuar só entendendo ou começar a se tornar, porque no final não é sobre saber mais, é sobre sustentar melhor. O novo eu de você não aparece. Ele é construído todos os dias. E outra coisa, não é sobre tentar mudar quem você é sobre alinhar tudo em você na mesma direção. Então, nos vemos em breve. Até lá!